Boa tarde. Ninguém resolverá os teus problemas se não te dispuseres a enfrentá-los e a solucioná-los. Encontrarás quem te empresta uma soma a fim de resgatares uma dívida. Entretanto, o débito permanece, havendo somente mudança de credor. O amigo pode tornar-se um cireneu junto de ti, mas a cruz é pessoal. Cada criatura tem o dever de conduzi-la até o seu calvário libertador. Desta forma, não sobrecarregues os teus afeiçoados com as tuas queixas, reclamações e problemas. Busca equacionar os teus problemas, um de cada vez, e vencê-los a todos. E assim, Senhor, nós te pedimos as bênçãos para todos os trabalhos desta noite. Vos agradecemos esta mensagem que nos faz refletir sobre o nosso comportamento perante as dificuldades. E vos pedimos, Senhor, que nos ajudes a levarmos a nossa cruz da melhor forma, com alegria, com agradecimento por podermos resgatar todas essas nossas dívidas, pois estamos na Terra para aprender, para evoluir. E vos agradecemos, Pai do Céu, por mais esta reencarnação, por esta possibilidade que nos dás de estarmos mais uma vez aqui. Vos pedimos por esta casa de oração, onde vimos colher os ensinamentos, onde vimos buscar o alimento para a nossa alma. Vos pedimos aos benfeitores espirituais que nos protejam esta noite, que amparem todos os trabalhos e que intuam a nossa palestrante para que possa chegar a nós os ensinamentos e tocar bem fundo o nosso coração e que eles possam se transformar em mais uma conquista, em mais uma vitória, em mais uma mudança em nós. Fica connosco, Senhor, protegendo-nos, amparando-nos, hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Boa noite. Antes de mais, esta tarefa de hoje não foi fácil. Ou melhor, nada fácil. Sinto-me como se fosse a primeira vez que estou aqui em cima. Tipo em pânico. O doutor sugeriu-me esta obra e eu, a primeira vez que a li, eu tive muita dificuldade de compreender fosse o que fosse. Li-a uma vez e comecei a entrar em pânico, porque acho que, para além de toda a informação que ela traz a nível histórico, a nível espiritual também é muito rica e muito densa, e eu acho que é de difícil compreensão para uma primeira vez, assim do nada. Espero que hoje, com aquilo que vos vou transmitir, que realmente peguem, leiam e de certeza, ou não é falsa modéstia, não é? Que realmente consigam, numa primeira vez, captar a essência do livro, porque acho que é mesmo essencial uma linha orientadora. Pronto. Antes de mais, eu gostava de ressaltar esta curiosidade. Este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, como o doutor disse, em 1939, mais ou menos na altura da Segunda Guerra Mundial. Pronto. Nessa altura o planeta Terra já estava em termos de evolução, pronto, num patamar evolutivo, não é? Já no século XX, portanto, em que já estávamos a chegar-nos ao fim ou à passagem para o planeta de regeneração.
nesta altura foi mais uma altura em que nós realmente não conseguimos evoluir e cedemos e entramos então em guerra, numa guerra a nível mundial. Paralelamente, e sabendo nós, à partida, que Francisco Cândido Xavier, não tínhamos dúvidas, foi alguém extremamente inteligente, foi alguém que apenas teve como instrução académica a escola primária, aquilo que nós consideramos a escola primária em Portugal. Portanto, realmente põe-nos a questionar de onde é que veio tanta informação, tanta história a nível mundial. Claro está que nós sabemos que Chico Xavier tinha um mentor espiritual, Emmanuel, e foi ele que ditou este livro. E realmente leva-nos a pensar como é que aquele homem simples, de trato simples, consegue realmente passar para o papel em 30 e poucos dias, porque ele foi ditado por Emmanuel em 38 dias, se não estou em erro, tanta informação e tantos factos históricos. Mais uma vez, e como o doutor também referiu, este livro traça realmente a evolução da civilização humana, mas para além disso, ainda vos mostra nos capítulos iniciais toda a formação do planeta Terra e tudo o que foi necessário para que isso acontecesse e para que o planeta Terra recebesse a vida e o princípio espiritual. Portanto, temos aqui realmente desde o surgimento do planeta Terra até aos dias de hoje. Claro, estamos a falar de 1939, mas como vocês vão ver, a mensagem final é extremamente atual e acho que podia ser hoje o dia em que realmente este livro tinha sido terminado, que nos caía que nem uma luva. Pronto. E então é realmente isso que eu vos vou passar. O livro trata sobre toda a conduta humana e toda a conduta da civilização até os dias que correm, todos os nossos enganos, todos os nossos tropeções, mas deixa-nos uma mensagem muito boa. É que ao longo desses tropeções nós estivemos sempre apoiados pela espiritualidade e por Jesus. Então, ele é um alerta para a conduta humana, para tudo aquilo que nós possamos fazer com as nossas vidas, porque as pessoas que são retratadas neste livro não são pessoas a nível individual, são grandes civilizações, elas somos nós, não é? Não tenhamos ilusões, elas somos nós. E não é por nada que às vezes haver um filme, por exemplo, eu falo por mim, às vezes haver um filme em que trata da Inquisição, eu sinto-me extremamente perturbada. É uma coisa que eu não consigo ver. A Inquisição mexe comigo da pior maneira. Portanto, provavelmente eu estive lá. Pronto, se calhar tenho um papel, desempenhei lá um papel e é uma coisa que me arrepia e que faz-me estremecer mesmo como é que nós chegamos, não é? O cristianismo, neste caso o catolicismo, como é que chegou àquele ponto. Então, o livro começa assim. Jesus faz parte de um conjunto de espíritos puros que organizam todo o universo. Deus é realmente superior, mas existe efetivamente um conjunto de espíritos já puros que organizam e apoiam todo o universo. Então, nós sabemos que Jesus esteve perto do nosso globo terrestre a quando da sua formação, que foi na altura do Big Bang, em que realmente se separou uma parte do Sol e depois criaram-se os vários planetas e que orbitam em torno do Sol, e a quando da sua reencarnação. Pronto. O que é que acontece? Aconteceu então o Big Bang, os milénios foram-se passando, os vários reinos, mineral, vegetal e animal, foram-se criando e realmente aconteceu aquilo para que nós estávamos destinados, para aquilo que o nosso planeta estava destinado, que era o aparecimento da vida. Inicialmente na água, em que existe um ser unicelular, não é? Vindo do protoplasma, são as amebas, conhecidas hoje por amebas, e ainda hoje, mesmo depois de vários milénios, se tenta recriar o aparecimento da vida. E ainda não houve nenhum cientista que o conseguisse fazer. Quem esteve mais perto foi Miller. Para o aparecimento da vida são necessários 20 proteínas diferentes e ele só consegue, com tudo aquilo que se acredita ser as condições daquela altura do nosso planeta, ele só conseguiu recriar até hoje 5 e foi quem chegou mais longe. Portanto, ainda hoje se questiona como é que apareceu a vida no planeta Terra.
Realmente a ciência está extremamente evoluída, mas ainda ninguém conseguiu recriar ou fazer vida espontaneamente, mesmo tentando ao máximo, não é, recriar as condições, porque existem várias formas, não é, através do carbono e tudo mais, de se conseguir ver como é que estaríamos nós, salvo eu, nessa altura. E então surge a vida. Há quem diga que veio através de um meteorito, várias são as teorias. O que é certo é que ela surge e evolui. Primeiro na água e depois no solo, onde já existem seres pluricelulares. Esses seres vão evoluindo de forma a adaptarem-se ao sítio onde estão. Portanto, é a lei do mais forte, é aquilo que nós aprendemos na escola em biologia, é a lei da adaptação. Portanto, aquele que sobrevive é o mais apto. E vai passando essa informação através do código genético de geração em geração. Chegamos a um ponto em que realmente, em termos físicos, como a Cristina e a Susana mostraram, nós já somos aquele ser, o primata, não é? Que derivamos do primata, mas moralmente, intelectualmente, nós somos tacanhos, somos zero, somos uma nulidade. E então, paralelamente a nós, existe uma outra constelação, que é a constelação de Capela, que a Cristina já falou. Nessa constelação tinha chegado realmente a um ponto de viragem. Passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Mas milhões de espíritos de Capela, sendo que Capela existe efetivamente, ou melhor, que existe nós sabemos, mas pronto, é a quinta estrela mais brilhante do céu, certo? Os astrónomos conseguem ver Capela e existe uma série, Capela é uma estrela e existem uma série de orbes, isto é, de objetos celestes, de corpos celestes, perdão, que orbitam em torno desse Sol, dessa estrela. E então existe um desses orbes que efetivamente está a evoluir, está em transição. O dia-a-dia naquele orbe já era um dia-a-dia com uma sociedade organizada, em que a fraternidade era a palavra de ordem, o amor ao próximo, o trabalho, mas ainda havia milhões de espíritos que teimavam em não evoluir. E então, para que isso acontecesse, quando o seu desencarnam, eles foram chamados à presença de Jesus. E eles foram convidados a ir ao planeta Terra em trabalho. Para quê? Para ajudar na organização das sociedades vindouras e para fazer evoluir moralmente os espíritos da Terra. E assim foi. Eles vieram, então, a trabalho. E quando eles vieram, eles criaram aquilo que se chama a raça adâmica, que tem a ver com a analogia de Adão. Pronto. Adão, na medida em que, se nós lermos a Bíblia, até diz que Adão e Eva, eles, apesar de aquela imagem que passa para nós, é que eles estavam efetivamente sozinhos, não. Eles pertenciam a uma comunidade. Portanto, eles dizem que é o primeiro homem e a primeira mulher, mas é estranho. Então, como é que é o primeiro homem e a primeira mulher, se depois, mais à frente, diz que eles foram ter com os demais? Sendo que Adão e Eva seriam espíritos provavelmente capelinos. É como se fosse assim tentar fazer uma comparação para que as pessoas da altura percebessem. Então chegaram dois seres, não é? Diferentes, e então foram eles que criaram a raça adâmica. A raça adâmica dividiu-se em 4 outras raças, como a Ana Cláudia. Olha, a Ana Cláudia está a pensar em mim. Já não vou lá ver lá há muito tempo. Tenho que ir ver lá ela e o Gonçalo. Como a Susana e a Cristina disseram, então nós temos 4 raças que derivam dessa mesma. Temos os arianos, aqueles que vão ser os europeus, os indo-europeus. Temos os egípcios, os hindus e temos os israelitas ou hebreus. Então eu vou só fazer, eu sei que vocês já ouviram realmente nas últimas 2 semanas, mas para que tudo faça um bocadinho mais de sentido, eu vou pincelar só estas 4 raças assim, muito rapidamente, para que de alguma forma vocês possam compreender o que é que as irmãs fizeram nestas 2 últimas semanas, que foi ao fim e ao cabo preparar-nos, para que agora não nos martele na cabeça tudo com nomes assim que parece que não fazem sentido. Então nós temos realmente os egípcios. Os egípcios ainda hoje nos trazem muita curiosidade, pelo menos eu falo por mim, como é que realmente aquela civilização tem aquela evolução de engenharia nas pirâmides, tinha também já um grau de espiritualidade, porque eles efetivamente eram capelinos, não é? Vieram de Capela, daqueles que nos vieram ajudar, e como é que eles efetivamente eram tão evoluídos em termos de fé e de espiritualidade.
Através dos hieroglifos nós conseguimos ver que eles já tinham percepção de um corpo espiritual, portanto eles acreditavam que nós éramos compostos por matéria e corpo espiritual. Eles adoravam, isto é, eles faziam o culto à morte, preparavam-se para um dia regressar àquilo que eles tinham como lembrança ser um mundo perfeito, que era a capela. Portanto, a vida deles era a prepararem-se para regressar à sua pátria. E, para além disso, eles tinham uma grande capacidade mediúnica. Os egípcios, eles acreditavam num só Deus, mas tinham a percepção de que havia mais espíritos. E tornaram esses espíritos em vários deuses. Então eles tornaram-se politeístas e esta mensagem acabou por passar para a Grécia e posteriormente para Roma. Depois temos a Índia. Na Índia já existiam os aborígenes, já existia a raça de lá, não é? Aqueles que eram realmente os, como é que se diz? Peço desculpa, passou-me o termo. Os naturais, não é? Os naturais lá, os aborígenes. E de repente reencarnam capelinos. Eles vinham para organizar efetivamente a sociedade hindu. Mas eles também vinham com a noção que eram superiores a quem já lá estava. Então o que é que eles fizeram? Eles construíram um sistema de castas. Isto é, uma hierarquia em que no topo temos aqueles que são os mestres, não é? Que seguem o Veda, e depois temos por ali fora, de acordo com o nascimento e não com o mérito, não é? Uma série de castas, cada vez de qualidade inferior. Eu digo qualidade porque eles realmente acham os párias, que são esses tais aborígenes, do pior que possa existir, chamando-os mesmo intocáveis. É praticamente proibido cruzarem-se com eles nas ruas. E ainda hoje isto se mantém. O sistema de castas ainda está. Daí a Índia ainda hoje viver em condições tão precárias, um pouco ainda às custas de como eles se comprometeram, porque vinham para organizar a sociedade, e eles organizaram a sociedade. Mas era para ser uma sociedade de iguais e não uma sociedade hierárquica. Depois, não podemos esquecer que Jesus e Deus não estavam completamente a este ou a leste do que se passava. E eles mandaram vários emissários para que de alguma forma abrissem os olhos. Temos Krishna, temos Buda, mas efetivamente a mensagem foi-se deturpando e eles continuaram com aquela insistência de errar e errar e erram até ainda hoje, que não conseguem efetivamente evoluir nesse sentido. Depois temos o povo de Israel, os hebreus. Engraçado que esta semana o meu marido escolheu para filme da noite o Éxodos, que é sobre Moisés. E eu disse-lhe, olha, tu até parece que sabes que eu vou falar sobre isso no centro. E ele, o que é que tu vais falar sobre isso no centro? Foi logo, Tunga. Mas não há coincidências, não é? E ele então escolheu aquele filme e ficou todo com esse menino que é que ela vai... Mas pronto. Então os hebreus eram os capelinos com mais fé. Foram aqui... Os hebreus foram os capelinos que vieram ao planeta Terra com mais fé. E ainda hoje isso se nota nos judeus, certo? Os judeus ainda hoje são uma comunidade muito fechada e com uma grande fé em um só Deus. Eles foram os primeiros monoteístas, quer isto dizer que eles foram os primeiros a acreditar num único Deus. Mas também estes, e mesmo sabendo que eles outrora foram escravos dos egípcios, eles sempre se acharam um grupo superior. Um povo superior, de qualidades superiores. E achavam que era neles, no seio deles, que o rei, o Messias, iria encarnar. E assim foi. Mas Jesus encarnou no seio deles, mas para lhe mostrar exatamente o oposto. Para lhes dar uma lição de humildade, uma lição de igualdade e de fraternidade. Porque eles teimavam em achar-se os suprassumos, os superiores. Ele encarnou e foi negado por eles. Jesus foi negado. Claro está que não podemos pôr de parte a culpa de Roma, porque assistiu a isto tudo e aceitou, não é? Lavou as mãos, não é? Como diz a Bíblia, sobre os olhos de Pôncio Pilatos. E os hebreus realmente tinham esta característica e receberam a mensagem de Moisés, eles receberam os 10 mandamentos e não perceberam que eles não tinham que se manter iguais, eles tinham que mudar. E tinham que mudar quê? Por uma reforma íntima de cada um. E não é mudar os outros
à sua imagem e semelhança. E mais uma vez, ainda hoje, temos os hebreus como esta comunidade fechada, que apesar de aceitarem as outras religiões, eles sentem-se efetivamente superiores. E ainda hoje esperam o Messias, o Rei, que chegará, não é? Para libertar o mundo. Depois temos então a China. A China foi evoluindo às suas custas, um pouco isolada de todo o resto do mundo, conseguiu efetivamente organizar-se em termos de sociedade civil e em termos morais também. Foram enviados vários missionários, vários espíritos em missão para que de alguma forma fossem fazendo desabrochar a palavra de Jesus nos seus corações. Falamos de Forri, Lao Tse, Confúcio. E, efetivamente, a China é uma sociedade muito espiritualizada. Eles têm perfeita noção da reencarnação e o único pecado, entre aspas, que assim se possa dizer, da China foi, efetivamente, fechar-se para o mundo. E então estagnou, ficou agarrado àquelas concepções religiosas antigas e não recebeu Jesus de braços abertos, o cristianismo. Portanto, temos poucos chineses cristãos. Temos muitos chineses espiritualizados e espiritualistas, mas não temos chineses que acreditem em Jesus. Ainda hoje se mantém assim, começamos a ver, e a cada vez mais a invadir, não é, a Europa, mas não cedem com facilidade a outras religiões. Então temos estas 4 primeiras civilizações que evoluem efetivamente para os gregos. Eles influenciam então a civilização grega. Na civilização grega, e eu já falei aqui, quem tiver curiosidade, que eu acho que merece ser lido, no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um grande filósofo e pedagogo grego, Sócrates. E Sócrates foi um missionário, que há muita gente que o compara a Jesus Cristo. Ele foi um grande missionário, ele trouxe-me uma mensagem de amor, de igualdade, de fraternidade. Foi ele que criou a democracia, já naquele tempo, na Grécia Antiga. Ele fez com que o conhecimento e os ensinamentos fossem para todos e não só para os nobres, para os aristocratas. Ele começou a ensinar os jovens na rua, porque sabia que era através dos jovens que ele iria mudar a sociedade. E então, claro, quem faz isto e quem ensina o amor e o bem contra os magistrados e contra as pessoas mais importantes, faz inimigos. Não é? E então houve muita gente que não entendeu Sócrates e condenou-o à morte. Sócrates tinha muitos amigos e ele podia ter conseguido fugir à pena de morte, mas não o fez. À semelhança de Jesus Cristo, ele aceitou, resignou-se contra a vontade da mulher e morreu serenamente. No Evangelho segundo o Espiritismo até temos a passagem da morte dele e a mensagem que ele passa aos cárceres, aos seus carrascos. Pronto, então na Grécia nós temos realmente uma evolução a nível social, nós temos efetivamente a democracia instalada, o povo era ouvido, o povo escolhia, o povo já tinha palavra, portanto evoluímos muito. Mas ao fazermos ouvidos de mercador, como se costuma dizer, a Grécia mais tarde sucumbe diante de Roma. Por isso mesmo, porque efetivamente estava no caminho certo e teimou em errar. Depois de Sócrates, temos Platão, que também já falei aqui, até fui eu que falei também em Platão, e outras pessoas terão falado, mas Platão, com um bocado de receio daquilo que tinha acontecido ao seu professor Sócrates, já começou a corromper a mensagem de Sócrates e começou a pôr a política também um pouco à mistura e, como uma bola de neve, lá se foi a mensagem pura de Sócrates que ficou pelo caminho. E então temos a Grécia a cair aos pés de Roma. E como é que surge o Império Romano? Através dos etruscos. Os etruscos, mais uma vez, um povo ariano, não é? Um povo ariano, uma raça adâmica de Capela. Eles uniram-se e fizeram realmente aquilo que eram cabanas de palha evoluir para uma civilização grandiosa. Qual era a grande missão de Roma? A missão de Roma era unificar o planeta, unir o planeta. E daí Roma ter chegado a ser o império que foi. Realmente ele era dono de toda a Europa e mais. Mais uma vez, Roma também em termos sociais teve um grande boom de evolução. Nós em Roma temos realmente os valores civis a melhorarem muito. Temos
as mulheres nunca foram tão emancipadas até aos dias de hoje como na época romana, não é? As mulheres tinham um poder muito importante na educação dos filhos e eram vistas muito bem na época dos romanos. Depois temos também a família como uma máxima na época de Roma, mas à medida que Roma ia avançando no território, aquela sede de poder foi mais forte e eles violentamente arrasaram com outras civilizações. Eles deturparam o unir o planeta, não é? Os povos, eles deturparam isso como subjugar. Subjugar é fazer mais uma vez à sua imagem e semelhança. A ideia era ficarmos um só, mas não termos que abdicar da nossa liberdade. E foi neste contexto, lá está, porque estas coisas acontecem paralelamente, era difícil eu pôr isto por etapas mesmo estanques da história, numa barra cronológica. Paralelamente, e mais uma vez, é nesta situação em que Roma se encontra no auge do seu poder que Jesus Cristo veio à Terra, não é? Mais uma vez, para mostrar o caminho da humildade, da fraternidade, da igualdade. E para que ele viesse, tudo foi preparado. Nós realmente nunca estivemos sós, porque para que ele viesse teve que encarnar João Batista, Maria, José e tiveram que encarnar os apóstolos. Estava tudo preparado para o receber, para começar dali a semear a sua palavra. Os romanos tiveram grande culpa não só na crucificação do Cristo, mas principalmente na sua perseguição aos primeiros cristãos. Não é? Roma foram os carrascos dos primeiros cristãos, eles levaram-nos para as arenas, fazendo deles como se bobos de circo, mortos por gladiadores, mortos por animais. E então, para que Roma, não é, friasse um bocadinho este seu ímpeto, vieram então os bárbaros, vieram os ataques bárbaros, para que realmente de alguma forma eles não teimassem com aquilo e os refriasse um bocadinho. Então é na sociedade de Roma que o cristianismo começa a desenvolver-se, não é? Temos então os primeiros cristãos, que são os apóstolos, e é ao longo dos séculos que se vê também realmente o cristianismo a ter outra vertente, que é o catolicismo, não é? Os cristãos eles não se dividem, eles acabam por fazer ali, é como se fosse uma ramificação daquele rio. Temos os catolicistas. E porquê separar cristãos de católicos? Porque os católicos, ao longo dos séculos, esqueceram-se da palavra de Jesus. Esqueceram-se da palavra de Jesus. E então, Jesus não nos esquece mais uma vez e manda o Apocalipse por João Evangelista. Sendo que o Apocalipse é um alerta, mais uma vez, um alerta para os nossos devaneios, para os nossos desvios, para que tomemos atenção, porque somos nós que orientamos a nossa conduta e somos que nós orientamos a história do planeta Terra. E termos em atenção o que é que deriva das nossas ações. E o Apocalipse vem-nos mostrar o que é que nos poderá acontecer em consequência das nossas atitudes. O imperador Constantino, mais tarde, e por causa das invasões bárbaras, como eu há pouco falei, ele deu algum poder aos cristãos, porque tinha interesse, porque eram poucos romanos para combater os bárbaros e convinha e realmente abranger um maior número de pessoas. Então vamos dar a esta gente assim um arzinho de nossa graça, que eles assim lutam connosco contra os bárbaros. E então foi a partir do momento do imperador Constantino que efetivamente a Igreja Católica começa a tomar mais proporções. E é com Clemente XIV que efetivamente passa a ser a religião oficial do Estado. Quando a Igreja Católica passa a ser a religião oficial do Estado, ela ganha poder. De tal modo que acha que efetivamente que se esconder informação, sonegar informação, isto é, o Evangelho era só para uma elite, porque as pessoas não sabiam ler,
ele não estava traduzido para a língua dos vários povos, portanto eles eram donos e senhores do poder e da verdade. Então eles vendiam favores. Eles tornaram o cristianismo em algo materialista, troca por troca. Ora, vocês pagam-me qualquer coisa e eu absolvo os vossos pecados. E então as pessoas, o povo, como temia a religião, fazia aquilo que a Igreja Católica efetivamente mandava. Entretanto, Jesus, mais uma vez, e Deus não esquece este tipo de situação e manda emissários, não é? Emissários do bem. Temos Francisco de Assis, como tantos outros. Francisco é um dos que é relatado por Emmanuel, que vem mostrar à Igreja Católica, mais uma vez, os valores da humildade, porque ela estava completamente transviada, estava completamente fora daquilo que era a mensagem de Jesus. E ele veio mostrar o que era a humildade. Ele viveu toda a vida com a veste que tinha, e a dormir e a comer a quem lhe quiser, onde lhe quisessem dar, porque efetivamente ele não tinha pouso, ele ia em função de quem ia ajudar, e assim a sua vida seguia. Mas muitos outros eram aqueles que não estavam nada contentes com a Igreja da altura. Chegaram a ser os franciscanos cerca de 300 mil pelo planeta todo, não é? Portanto, pela Europa. Portanto, ele tocou muitos corações, inclusive o do Papa na altura, que ficou muito tocado pela mensagem de Francisco de Assis. Não nos podemos esquecer também de outro missionário de Jesus, que foi Maomé. Maomé também, por causa disto tudo que eu tenho vindo a falar, ele recebeu os versos do Alcorão para que unificasse as religiões, porque o cristianismo estava corrompido e não ia na linha da humildade. O que é que aconteceu? Maomé, que foi mandado embora, foi exilado de Meca e teve que se tornar um guerreiro para sobreviver. Ora, ao tornar-se um guerreiro para sobreviver, ele conseguiu uma série de seguidores e tornou-se como que o chefe. E mais uma vez, ao ver-se em tamanho poder, praticamente dono de uma cidade, não era cidade, pronto, mas de uma localidade, ele deturpa a mensagem da unidade religiosa e faz isso através da espada. E mais uma vez o que ele faz é fazer com que as pessoas se baixem e mudem. Mudem não é mudar para as crenças dele, e não deixa que as pessoas mais uma vez possam refletir e escolher o ideal que querem seguir. E então o Islão tomou as proporções que nós hoje conhecemos, não é? Ele espalhou-se e difundiu-se muito rapidamente, chegando mesmo à Europa. E então, quando ele chega à Europa, é Carlos Magno Carlos Martel, peço desculpa, que o para. Depois do seu neto, Carlos Magno, temos uma Europa, temos um planeta completamente despedaçado, em que não há organização nenhuma, é salve-se quem puder, uns contra os outros, guerras atrás de guerras em prol de quem é que tem mais território. E então Carlos Magno, também um enviado do mundo espiritual, ele organiza, ou reorganiza, ele era romano, reorganiza a sociedade. E o que é que ele faz? Ele institui o feudalismo. E o que é o feudalismo? Para que ele conseguisse organizar as pessoas, ele faz com que haja um nobre, não é? Que normalmente vivia num castelo, e as pessoas à sua volta viviam em função do nobre, exploravam as terras dele, davam-lhe, ficavam com uma parca parte para sobreviver, e o resto era tudo para o senhor, em troca de que ele os protegesse de invasões, fosse o que fosse. Claro que não era esta a intenção, mais uma vez, não é? Mas ele tentou. Ele tentou e realmente criou esta estrutura. E era uma estrutura que funcionava na altura. Mais uma subjugação do povo, o povo sempre no fundo, não é? Com medo dos senhores, com medo do clero, com medo das repercussões. E estávamos então numa Europa que funcionava assim. Ao mesmo tempo, temos o Tribunal da Inquisição instaurado, que era aquilo que ainda há pouco eu tinha falado, que efetivamente é uma mancha na história do catolicismo. Mais uma vez tínhamos a religião e a mensagem de Jesus sonegada a quem fosse inferior, ao povo.
Era só mesmo uma minoria que tinha acesso. Então o Papa da altura, que quis acabar com a Inquisição, ele próprio disse, no dia em que assinou a lei para terminar a Inquisição, ele disse que estava a assinar a sentença de morte. E efetivamente aconteceu. Ele foi envenenado e o corpo dele foi apodrecendo lentamente. Portanto, a Inquisição era uma instituição de tal ordem, de tal magnitude, que se virava contra o Papa, não é? Que era o pontífice da soberania, não é? A pessoa mais importante. E então, o que é que Jesus faz para que a Inquisição seja erradicada do planeta Terra? Ele faz com que os turcos invadam a Terra Santa. Então há uma invasão na Terra Santa e os cruzados, os nobres europeus, os senhores feudais, das casas feudais, eles vão entrar em confronto ou vão tentar recuperar a Terra Santa. E assim conseguem. Não com facilidade, porque Saladino foi um grande guerreiro e ele não foi fácil fazer esta retoma da Terra Santa, mas o que é que isto fez? Aos senhores feudais, ao mandarem os nobres para a Terra Santa, fazia com que o povo ficasse sem o chefe da casa e houve grandes revoluções civis de direitos humanos e de igualdade. Portanto, foi uma forma de acabarmos com estes senhorios. Isto realmente mostra-nos que nada foi ao acaso, tudo tem uma sequência e que o nosso planeta nunca esteve à deriva, não é? Teve sempre o apoio da espiritualidade. E então temos estas lutas sociais que se foram espalhando pela Europa e por todo o mundo, de forma a que o povo subisse e que houvesse igualdade de direitos. Não sejamos anárquicos, entre aspas, e pensar que nós um dia vamos ser todos iguais, isto é, não haja pobres, ricos, não é isso que se pretende, pronto, porque para nós evoluirmos, efetivamente é preciso haver diversidade, nós não vamos ser todos iguais. Portanto, vai haver sempre hierarquias, vai haver sempre diferenças entre nós vamos reencarnar em várias posições, porque senão não evoluíamos se não estivéssemos em contacto com várias diferenças, com vários estados diferentes. Então, eu já falei de Francisco de Assis, porque eu não sigo isto assim, não é? E isto é um bocado de informação aqui no meu cérebro. E então chegamos a uma altura em que Jesus como que bate num beco sem saída. Isto é, ele vê que os corações estão completamente corrompidos, moralmente nós até estaríamos, socialmente nós estaríamos encaminhados, estávamos mais organizados em termos sociais, mas a palavra de Jesus tinha sido esquecida, tinha sido deturpada, tinha caído por terra. Então, o que é que os espíritos perfeitos pensam? Vamos ter que arranjar corações puros. E então, é nessa altura que Elil, que é um infante Dom Henrique de Sagres, vem a Portugal, encarna para que fossem descobertas as Américas. Também já falei cá nessa situação, quando trabalhei o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E fala aqui assim, umas pinceladinhas realmente sobre essa situação. Então o infante Dom Henrique vem à Terra, neste caso vem a Portugal, inicia a escola de Sagres, a escola de navegação, e iniciam-se os descobrimentos para serem descobertas as Américas, onde houvesse corações analfabetos, corações puros, que não tivessem contactado de maneira nenhuma com as civilizações europeias e asiáticas. E assim acontece. Jesus tem a ideia de que a América do Norte seria e será como que a sede do materialismo, a parte económica, toda a parte económica que o planeta Terra vai precisar, e a América do Sul então seria o sítio perfeito para semear de novo e da estaca zero, como se costuma dizer, a mensagem de Jesus e o Evangelho. E isso aconteceu. Claro está que nós também não foi fácil. Portugal, quando se viu quase rei e senhor de meio mundo,
sucumbiu ao poder, à sede do poder, do orgulho, nós falhámos, nós mandámos para lá os jesuítas têm muito a ver com a Inquisição. Pronto, eu também já falei aqui do Marquês de Pombal e da sua importância nesta passagem, mas estava ali realmente a plantação da mensagem de Jesus da maneira mais pura e mais original, porque efetivamente na parte europeia e asiática nós teimávamos em não ver, quase que era preciso, não é? Nós fomos empurrados, nós fomos quase para ver, e mesmo assim teimamos em desviar os olhos e não ver. Na Europa começam a surgir outras religiões, não é? Nós temos também Lutero, que foi extremamente importante na religião europeia. Claro que ele foi excomungado da Igreja Católica porque ele começou a dizer às pessoas que não era troca por troca, que era a fé que nos levava a Deus, e claro que isto não foi bem visto, ou melhor, isto não foi nada bem visto. E ele começou também a espalhar o Evangelho puro de João e a libertação dos povos. E a Igreja não o viu de bons olhos e também o exilou. Entretanto, e a par com isso, todo o planeta se começa a ver em lutas sociais pelos direitos humanos, desde as Américas, a França, porque a França ainda tinha uma monarquia absolutista e então manifestou-se contra essa monarquia, e temos mais um emissário, temos Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte vinha mais uma vez com a missão de organizar a sociedade, de promover os direitos civis, e ele conseguiu. Efetivamente ele conseguiu, porque ele conseguiu fazer o primeiro Código Civil de direitos da sociedade que melhor fosse posto em prática. Efetivamente ele conseguiu neste sentido. Mas, a quando das invasões francesas, ele também saboreou o que era ter poder. E caiu em tentação. E foi um tirano, não é? Ele dizimou um inúmero número de seres que não tinham culpa, como se costuma dizer. E então nós, socialmente, já temos códigos civis, temos uma sociedade organizada, temos os países, temos uma Europa unificada, porque, entretanto, já houve tratados que assim nos levaram, mas moralmente nós estamos completamente presos. Presos aos erros, presos aos vícios, presos ao orgulho, presos ao poder. E é nesta altura então que reencarna Allan Kardec, o Consolador. É ele que traz a doutrina prometida, a doutrina dos espíritos, o consolo, e que mostra que, através dos corações bons, das boas ações, nós conseguiríamos evoluir, que não era preciso ser através da força, que não era preciso ser através do insurgimento de uns contra os outros, de ser uma maioria contra uma minoria. Não, somos todos iguais. Podemos todos nos reformar, podemos todos reformar o nosso coração, podemos todos pensar naquilo que somos, quem somos, para onde é que queremos ir. E é esta doutrina do espírito, do espiritismo, que nos vem mostrar que, efetivamente, tudo isto porque nós passamos tem um fim, tem um propósito. Nós sofremos muitas... peço desculpa. Nós estamos sempre a ser postos à prova. Nós passamos por muitas provas. Provas essas de cariz individual e provas coletivas. Neste momento, as coletivas estão a bater-nos à porta todos os dias. Nós temos guerras, nós temos catástrofes naturais que dizimam milhares de pessoas, e nós temos uma muito grande que é a económica, não é? A crise económica que nós vivemos. E nós estamos no terminar de um ciclo. Nós estamos a passar de um mundo de provas e expiações para aquilo que se pede que seja um mundo de regeneração. Mas não vai depender de Jesus, nem dos espíritos puros e perfeitos que comandam a Terra. Vai depender de nós. Porque se há coisa que Deus não faz é mexer com o nosso livre-arbítrio, com a nossa capacidade de escolha. Portanto, somos nós que fazemos a nossa história. E nós fizemos a história até aqui. E podemos ou não aprender com ela. Podemos ser ou não mais uns capelinos, que vamos ser tirados daqui
para ir para um outro mundo porque teimamos em não evoluir. Mas isso não depende de Jesus. Depende das nossas ações, depende de nós próprios, depende da nossa reforma interior. A cada um segundo suas obras, como se costuma dizer. Portanto, há de chegar a uma altura em que Jesus vai distinguir os trabalhadores e os merecedores para evoluírem. E se calhar há outros que ficarão. Temos que pensar realmente em qual grupo nós queremos estar. Não podemos pensar que é só através das coisas que nós fazemos para que os outros vejam. Não. Começa em nós. Esta mudança começa efetivamente em nós. Nós estamos a chegar, para quem já leu o Apocalipse de João, efetivamente ao Apocalipse. Sendo que o Apocalipse, ao contrário do que as pessoas julgam, não é o fim do mundo. É o fim deste mundo, mas o começo de outro. É o fim de um ciclo. Não é o fim do mundo, badabum, que pronto, acaba a raça humana. Não. É o fim de um ciclo e o começo de outro. E nós estamos realmente nesse ponto. E depende muito de nós. Depende da forma de nós julgarmos as situações. Depende de como avaliamos e daquilo que queremos para nós. Nós somos a história. E a história começa hoje. Com aquilo que nós fazemos hoje. E então, eu queria vos deixar uma frase de Francisco Cândido Xavier, que eu acho que fiz tudo. Porque efetivamente o que o livro nos faz pensar é qual é a história que nós queremos escrever. Qual é a história que nós queremos para o planeta Terra? O que é que nós vamos fazer daqui para a frente? Não é? Será que nós vamos continuar a fazer que não vemos? A bater com a cabeça? É só nos falta empurrar e dizer, olha, está aqui. Não é? Porque eu acho que mais evidências é difícil. E se vocês lerem o livro, outras encontrarão, que até se calhar vão mais ao encontro de cada um de nós, não é? Estas foram aquelas que a mim me tocaram. Mas cada um tem a sua sensibilidade. Portanto, vamos mesmo pensar o que é que nós queremos fazer. E então, efetivamente, deixo-vos com a frase de Chico Xavier. Você não pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas você pode começar agora e fazer um novo fim. E é assim que eu vos deixo. Espero não ter sido muito maçador. Eu sei que é muita história à mistura, mas não consegui de outra forma. Obrigada, boa noite. Vamos orar então. Nessa viagem pelos séculos, pelos milênios, em que nos revemos por vezes nos livros de história, nos filmes, meditamos acerca das nossas experiências reencarnatórias anteriores à atual. Senhor Jesus, inolvidável amigo de todas as horas, constatamos pelas lições da noite que muitas foram as vezes em que, estando na terra, adulteramos a sua mensagem renovadora da Boa Nova, do Evangelho. Tivemos poder, saúde, equilíbrio e nem sempre aproveitamos da melhor forma as oportunidades que nos passaram pelas mãos. Mergulhamos na carne tantas vezes. Voltamos ao mundo espiritual e retornamos à terra através da reencarnação. E a tua misericórdia infinita nos permite novas oportunidades, a fim de acertarmos mais
e de errarmos menos. Neste fim de tarde, Senhor Jesus, em que fazemos uma pausa em nossas atividades de criaturas terrenas, nos deslocamos a esse educandar da alma para compreendermos um pouco mais a vida, as nossas lutas, nossas angústias, em que temos tantas questões em busca de respostas. Por que a dor? Por que o sofrimento? Por que comigo, ó Senhor? Por que com meu filho? Por que com a minha mãe? Ah, doce amigo Jesus, deixa-nos abrir o coração, deixa-nos abrir a mente, a fim de que o entendimento espiritual nos permita olhar para a vida com outros olhos, de quem deseja renovar a paz e a felicidade desde agora. No dia de hoje nós queremos te agradecer o pão à mesa, a família, os amigos, os filhos e os pais. Queremos te agradecer esse sol que nos ilumina e que nos aquece, a madrugada que virá e as estrelas que irão acender-se no céu. Queremos te agradecer, Senhor, as horas em que tivemos absorvidos no trabalho de César. E queremos te agradecer também o tempo dedicado para cultivarmos a vida espiritual. Agradecemos por aqueles que nos ampararam, que nos ajudaram, encarnados ou desencarnados. E também queremos orar e rogar por aqueles que gravitam em nossa companhia espiritual, aqueles que se encontram doentes, perturbados, enlouquecidos na sua dor, muitas das vezes nos cobrando nossas ações infelizes de outrora. Queremos te agradecer a ação benevolente e querida dos nossos anjos de guarda, dos nossos familiares queridos, das almas afins, que do mundo maior buscam nos sustentar e proteger para que a nossa jornada não seja tão dolorosa. Queremos te agradecer, Senhor, o auxílio que nos dispensa através dos amigos da vida maior. Se saudáveis, nossa gratidão. Se enfermos do corpo ou da alma, permita que os fluidos vindos do mundo espiritual possam nos restabelecer o equilíbrio de que tanto carecemos em nossa saúde orgânica, emocional, psíquica, sobretudo espiritual. Abençoa, Senhor Jesus, todos aqueles que aqui chegam nos pedindo prece e intercessão por si e pelos seus, por aqueles que estão perto e por aqueles que estão longe, por aqueles que aqui chegam com viciações de toda a sorte, no álcool, na droga, no jogo. Oramos por eles, pela família que os apoia, que os ajuda. Oramos por aqueles que nos pedem, Senhor, algum alívio para os seus males, as doenças crônicas degenerativas, aqueles a quem a medicina da terra já não lhes pode oferecer mais além do que já lhes deu. Por isso, abrimos o nosso coração e te suplicamos que os teus emissários divinos venham em nosso socorro, permitindo-nos alívio, esclarecimento, pão espiritual, para sustentados levarmos a nossa marcha avante, pois que afinal aqui estamos, Senhor, como também missionários menores da sua renovação no planeta Terra. Guarda-nos sob a tua paz. Permita que ao chegarmos aos nossos lares, possamos levar àqueles que nos aguardam o lenitivo e a alegria que é aurida. Fica conosco, Senhor Jesus, nesta noite sempre, que assim seja, ó Senhor.